sobre o direito do autista e do portador de deficiência. E nós estamos com ela, que é advogada, especialista em direitos das pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista, e ela também é presidente da Comissão de Direitos do Portador de Deficiência da OAB de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela Limberg. Olá, boa noite, tudo bem, Bruno? Gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui. É isso aí, doutora. E a primeira pergunta que a gente sempre faz é a seguinte: por trás de todo o profissional, por trás de toda a pessoa que tem bagagem e que exerce a sua profissão para ajudar outras pessoas, sempre há a pessoa ali. E a minha primeira pergunta é: quem é a Daniela Limberg por Daniela Limberg? Bom, a Daniela Limberg, quando não está no escritório, né, estudando cada caso minuciosamente, porque o que eu falo para as mães, assim, quando a gente fecha um processo, as mães sempre me perguntam: quando você vai fazer o protocolo da ação? E eu sempre falo: olha, geralmente a gente faz em uma semana, mas por quê? Porque a gente cuida de cada caso, né? Então eu escuto os áudios das famílias, eu tento entender o histórico daquela criança para passar para o judiciário. Né? Então, quando eu não estou ali estudando, trabalhando, eu posso dizer que eu tenho uma vida simples, assim. Eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de passeios gastronômicos, gosto muito de viajar, sou uma pessoa extremamente família, inclusive eu tenho 2 filhos maravilhosos, que é o Joaquim, que tem 8 anos, e a Catarina, que tem 7. E atualmente eu tenho meu namorado, que é o Marcelo, que é uma pessoa incrível, lindo. E eu posso dizer que eu tô realizada, assim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu tô muito feliz. Então, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que tem uma vida tranquila e simples. É isso aí, falou a doutora. E, doutora, para a gente começar, existe a Lei 12.764/2012, que determinou que toda pessoa com espectro autista é considerada a pessoa com deficiência, né? Sim. Perdão. O transtorno do espectro autista se refere a uma série de condições, tanto de grau de comportamento como de grau social. Essas são as principais características, né? Depois a gente pode avançar falando um pouco mais sobre os níveis de suporte e tudo mais. Mas o que eu queria entender aqui da doutora é de que forma a legislação brasileira pode garantir o direito, né, do portador de autismo, né? Tanto da criança quanto do autista que é descoberto o seu diagnóstico depois da fase adulta. Qual é o embasamento legal que garante esse direito ao portador do espectro autista? Tá, Bruno, é importante falar que essa lei, né, a 2.764 de 2012, ela é conhecida como Berenice Piana, né? E a lei Berenice Piana, na verdade, leva o nome de uma mãe, né? Então, era uma mãe que ela teve um filho, o terceiro filho, né? Essa terceira gestação veio uma criança com autismo. E, assim, ela percebia a diferença dessa criança com os outros filhos, mas ela não conseguia um diagnóstico. Então, era difícil o diagnóstico, a escola ela não era inclusiva. Então, ela foi atrás dos direitos do filho dela, né? Foi uma luta árdua e ela conseguiu ter embasamento legal nessa lei. Então, a partir de 2012, o autista ele foi considerado uma pessoa realmente com deficiência. Então, antes dessa lei, ele não tinha direitos, ele tinha direitos como uma pessoa típica, como, né, com um cidadão comum, e a partir de então ele começou a ter todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem, né? Em que pese, é importante falar que na área da medicina, eles não consideram, existe uma discussão, né? Então, tem alguns médicos que consideram o autista, sim, uma pessoa com deficiência, tem médicos que consideram que é um transtorno, né? E tá tudo bem, mas o mais importante é que isso seja garantido pela lei, porque assim ele consegue ter todos os direitos garantidos como uma pessoa com deficiência tem também. Então, é importante essa questão, né? Porque os médicos, eles discutem muito sobre isso. E aí, nesse caso da pessoa que provavelmente foi indicado por um professor, às vezes quem faz o primeiro contato não são nem os pais, né? Pode ser que seja o professor na escola que dá alguma indicação. Quais são os locais onde tanto o responsável quanto a pessoa em si pode procurar? Esse tipo de serviço, esse tipo de diagnóstico é feito no sistema público de saúde? Isso é feito em hospitais particulares?
onde essa pessoa ela pode buscar o seu direito e caso ela não consiga exercer por si só, qual que é a orientação jurídica para poder auxiliar essas pessoas? Tá, o que acontece, Bruno, muitas das vezes, é que essa família, quando a gente fala de uma família em baixa renda, ela vai descobrir esse diagnóstico quando a criança tem 5, 6 anos, tá? Então, é muito complicado porque ela vai através do SUS, né? Então, ela vai através do SUS, ela faz essa procura pelo pediatra, o pediatra faz um encaminhamento para o CAPS, e aí a realidade dessa criança, ela é tão complicada que quando ela chega no CAPS, ela geralmente tem 7, 8 anos, e aí a terapia é em grupo. Né? Então, assim, ela lida com outros tipos de diagnóstico, o autista em específico falando, e com crianças de outras idades, né? Então, assim, o SUS, por exemplo, ele não fornece o ABA. Isso não quer dizer que a gente não consegue judicialmente falando a terapia ABA, mas não é uma terapia que o SUS fornece. Então, quando a pessoa ela não tem um plano de saúde, ela não tem uma condição financeira, infelizmente, o diagnóstico é tardio, né? E essa lei, ela garante a intervenção precoce da criança. Então, uma criança que começa a terapia com 2, 3 anos de idade, ela tem um desempenho muito maior por conta da neuroplasticidade cerebral, que é geralmente até os 7 anos de idade. Então, quando especificamente a gente fala do SUS, é muito complicado mesmo essa questão diagnóstica, né? Então, o que eu oriento algumas famílias desconfiou da criança, por exemplo, um bebê com 12 meses que não aponta, né? Geralmente ele não tem a intenção comunicativa. Um bebezinho que mama no peito da mãe, ele não tem o contato visual. São indícios de que aquela criança, não que ela tenha um autismo, mas tem um atraso de desenvolvimento. Então, é importante a mãe ter essa atenção. E aí, conforme ela vê o desenvolvimento do filho dela, não fala, geralmente não tem a intenção comunicativa, que é diferente, né? Quando você aponta, você tem a intenção comunicativa. Quando você não aponta, você não tem. E o autista, ele não tem a intenção comunicativa. Então, essa mãe, ela vai ter que marcar um agendamento no SUS, um pediatra. O pediatra vai ter que fazer esse encaminhamento, né, esse encaminhamento, e aí no encaminhamento, ele não vai prescrever a terapia ABA. E hoje em dia é comprovado cientificamente que só a terapia ABA, ela traz um tipo de benefício para a criança com autismo. Então, a mãe sabendo que a terapia ABA é a única ciência que pode garantir o desenvolvimento daquela criança, ela vai ter que fazer esse pedido, né? E aí, sendo negado, ela tem a opção de ir até a Defensoria Pública, né, fazer essa solicitação para a Defensoria Pública entrar com uma ação contra o Estado para ela conseguir esse direito ou procurar um advogado especialista na área. Mas é importante a família saber que realmente a gente consegue o método ABA, a ciência ABA, através de uma medida judicial. É interessante falar também que não é qualquer médico que está apto para poder dar o diagnóstico. Não, não é. São apenas os psiquiatras, os neurologistas e alguns psicólogos que têm a formação específica para esse caso em específico, né? Sim, é importante falar também, desculpa só atrapalhar, que o que acontece? O diagnóstico do autismo ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, quando a mãe ela vai naquele psiquiatra infantil ou no neuropediatra infantil, ele vai dar o diagnóstico, mas ele vai pedir a intervenção daquela criança. A partir do momento que você inicia a intervenção, o diagnóstico, o laudo, ele é dado quando a criança está em volta entre os 5 aos 7 anos. Né? Então, assim, um bebê de 2 anos, ele não vai ter esse diagnóstico, ele vai ter o pré-diagnóstico. Aí muitas famílias falam assim, mas eu não tenho diagnóstico, eu não consigo judicializar, eu não consigo ir atrás dos meus direitos, eu tenho um plano de saúde, eles falam que não tem um diagnóstico, eu não posso fornecer a terapia, mas eles já são obrigados, inicialmente, a já fornecer essa terapia mesmo com pré-diagnóstico. Tá, então vamos entender. A criança passou por essa avaliação, ela foi laudada. Sim. A pessoa tem um plano de saúde. Sim. Só que ela não está conseguindo por algum motivo. Exato. O que acontece, tá? É a realidade que a gente tem lá no escritório, por exemplo. 90% das famílias que chegam ao escritório, eles querem um reembolso integral das terapias. Fato. Sim. E eu entendo, né, como mãe que eu sou, eu entendo que você quer o melhor tratamento para o seu filho. Então, você quer ir naquela clínica em específico e escolher aquela clínica. O que acontece? Só para explicar, há mais ou menos uns 2 anos, quando a gente entrava com uma ação judicial dessa de terapia ABA, ação de obrigação de fazer para terapia ABA especificamente, que é esse método que eu falei, que é essa ciência, a gente já tinha um reembolso integral
quando a gente entrava com a ação. Então, hoje, por exemplo, eu tenho mães que têm liminares antigas que têm um reembolso integral de alguns planos que hoje a gente não consegue, mas lá atrás a gente conseguia. Então, assim, porque os planos de saúde não tinham clínicas credenciadas e quando tinha, não comportava o número de crianças. E aí, ao longo do tempo, eles foram credenciando algumas clínicas. E hoje, quando uma mãe entra no escritório, ela quer ainda o reembolso integral. E aí, quando ela entra em contato com o plano de saúde, eles indicam a clínica. Então, hoje, as mães não têm a negativa mais. Antigamente, se tinha, não cabe no rol da ANS, não está no rol da ANS, era essa negativa dos planos de saúde. Hoje em dia, não, eles falam, olha, eu tenho essa clínica. Aí, a família chega na clínica, eu tenho um laudo com 40 horas semanais. Eu chego na clínica, eles não atendem. É 2 horas por semana de psicologia, por exemplo. Uma criança com autismo, ela precisa, necessariamente, não precisa das 40 horas, mas se o médico especificou 40 horas semanais, é 40 horas semanais que ela vai fazer, né? Então, ela necessita daquelas 40 horas semanais. E o plano de saúde não vai disponibilizar aquela quantidade de horas. Ou seja, a gente judicializando, né, contra esse plano de saúde, por exemplo, a gente consegue garantir essas 40 horas semanais, a gente consegue garantir o que está no laudo médico. Se o plano de saúde não consegue disponibilizar uma clínica que tem essas 40 horas semanais, todas as terapias que essa criança precisa, eles são obrigados a reembolsar os valores integrais. Então, a gente ainda consegue reembolso integral, não com todos os planos de saúde, alguns em específico, mas se eles não tiverem a clínica, eles são obrigados a reembolsar integralmente ou pagar diretamente para a clínica. Isso independe de qual é o nível de suporte, né? Porque para as pessoas poderem entender, deixa eu tentar explicar aqui. O nível 1 de suporte, em geral, são pessoas que têm dificuldade de relacionamento, né? Sim. Então, são pessoas que, por algum motivo, têm dificuldade na interação social desde a infância e são laudadas como o nível 1 de suporte. O nível 2, ele já é um comportamento social atípico, né? Que tem rigidez cognitiva, dificuldade em lidar com mudanças, hiperfoco, tem mais esse perfil. Tá. O nível 3 são pessoas com dificuldades graves, né? Déficit severo de comunicação, às vezes perda da fala ou restrição na fala, não conseguem se comunicar e conversar e apresentar até alguns desejos ou alguma dor, algo nesse sentido, e eles são laudados no nível 3. E os autistas de nível 2 e 3 de suporte, eles têm maior incidência de comorbidades como depressão, TDAH, toque, ansiedade, epilepsia, distúrbio gastrointestinais, enfim. Para quem não é um médico, essa é a abreviatura aí dos níveis de suporte. Mas o que eu queria entender é o seguinte, uma vez laudado, independentemente do suporte, o plano de saúde é obrigado a fornecer o tratamento dentro desse método ABA? Sim, ele é obrigado. E o que acontece, na maioria das vezes, por exemplo, o que eu falo assim, né? No meu trabalho, por exemplo, a maioria dos meus clientes são crianças, são clientes que têm 1, 2 anos de idade. Então, são bebês, né? Então, existe ali uma expectativa do desenvolvimento do seu filho, o luto, né? Por você ter ali um pré-diagnóstico daquela criança que você não sabe como vai ser. Então, você tem um bebê de 2 anos que pode ser qualquer grau de suporte aí que você falou. Por mais que você tenha toda a terapia, né? Vamos supor que essa criança ela faça o máximo de horas possíveis. Pode ser que ela ainda esteja dentro do suporte 3, por exemplo. Né? E pode ser, por exemplo, que ela esteja no suporte 3 e, de repente, daqui 4, 5 anos de terapia, ela fique no suporte 1. Então, independente da quantidade de horas, do nível de suporte, essa criança, se ela está no laudo falando que ela precisa fazer fono, psicologia, TO, psicomotricista, musicalização, ela tem o direito de fazer, o plano de saúde é obrigada a disponibilizar. O que acontece, né, na verdade, há 2 anos aconteceu, é que teve aquela questão do rol taxativo, onde as mães se amarraram lá, né, no Supremo, por conta da questão da taxatividade do rol. Então, isso foi uma preocupação absurda, assim, que houve, né, no Brasil inteiro. Por quê? Porque na época, quando a gente judicializava, eles consideravam um rol exemplificativo, né? Então, assim, em alguns lugares eram considerados, outros não, dependia da turma.
E aí, por conta de uma ação judicial, na verdade não foi sobre autismo, foi uma pessoa que tinha um problema na coluna, ele foi considerado na época taxativo. Então foi um desespero, na época o ministro Salomão colocou algumas especificações, né? Então assim, nós advogados da área tivemos que fazer traduções juramentadas de todos os documentos, comprovações científicas de outros países, pegamos dos Estados Unidos, por exemplo, que tem muito material, fizemos as traduções juramentadas, tivemos esse cuidado para judicializar e falar, não, olha, existe realmente uma comprovação científica no ABA. E aí, o que acontece? Eles falavam muito que o ABA, ele não estava, a ciência ABA, ela não estava no rol da ANS. Só que teve uma pergunta no rol da ANS, onde se falou de colocar o método ABA, né, a ciência ABA, na verdade. E aí a resposta foi, olha, nós não vamos colocar porque já está dentro da psicoterapia. Então, ali foi entendido que, na verdade, o método, a ciência ABA, ela estava já dentro do rol da ANS. Então, nós começamos a judicializar nesse caminho, apresentando todas as comprovações científicas e tudo que a gente podia para essa criança conseguir a terapia, porque ali o rol foi considerado taxativo. Só para explicar, quando o rol é considerado taxativo, o que é? Tem o regulamento da ANS, onde ele fala, olha, são tais matérias que você pode abordar, né? Então, você pode, vamos supor, método ABA, ciência, psicoterapia, fonoaudiologia. E aí, se a ciência ABA não estiver no rol da ANS, então, realmente, sendo taxativo o rol, eles não teriam mais direito. E aí, depois veio a lei, né, que o antigo presidente da República sancionou, né, promulgou, e aí o rol começou a ser exemplificativo, né? Então, esse sentido melhorou bastante. Mas, basicamente, é isso. Independente, realmente, eles têm esse direito, né? De conseguir todas essas terapias. E é isso. Bom, acho que cabe uma pergunta aqui do chat. Tá. Por causa dessa sua última resposta. A Denise Souza está perguntando aqui. Há diferença nos valores do plano de saúde quando um dos dependentes é autista? O plano pode cobrar valor maior? Não, não pode cobrar valor maior, né? E o que a gente tem visto ultimamente, né, respondendo para Denise, o que acontece? Os planos de saúde, ultimamente, eles têm cancelado muitos planos de crianças com autismo. Então, planos familiares, planos empresariais. E aí existe algo que tem acontecido muito, quando a gente fala do plano empresarial, claro, você contrata um plano de saúde, né, na sua empresa, você tem o direito de cancelar esse plano, se não faz mais sentido para você. Acontece que a gente fala de planos empresariais que tem 5, 6 vidas, que realmente, se você colocar, é um plano familiar. E eles têm cancelado, justamente porque tem uma criança autista. E aí, o custo para o plano de saúde é muito alto. Fica em volta, pelo que a gente vê ali, de mínimo 13 mil, máximo 40 mil por mês. O plano de saúde tem esse custo com a criança. Então, eles realmente têm cancelado, aumentado, né? Então, está tendo muitos juros abusivos com relação a planos de saúde. Na verdade, muitas famílias não estão conseguindo mais realizar a contratação de planos de saúde individual, por exemplo. Até o ano passado, você conseguia fazer de uma criança pela questão escolar. Então, se a forma estudantil, né? Então, se a criança ali, ela tinha mais de 7 anos e estava estudando, você conseguia fazer um plano individual apenas para ela. Hoje em dia, já não se pode fazer mais isso. Então, como eles não conseguem quebrar essa questão do método, né, da ciência ABA, eles não conseguem bloquear, a gente tem revertido isso no judiciário, então eles têm impedido que as famílias realmente façam outros planos de saúde e aí tentam cancelar. E então, nesse caso, se caso a iniciativa for da operadora de saúde, há como reverter judicialmente para poder retornar ao plano original? Sim, a gente tem. Olha, o ano passado nós tivemos mais ou menos quase 50 casos de cancelamento de plano de saúde. E foi muito triste porque, assim, as famílias que entraram em contato, né, mas tem muitas famílias, por exemplo, que nem sabiam dessa possibilidade, dessa reversão e perderam o plano de saúde. E aí não consegue fazer outro, porque o plano acaba não conseguindo mais fazer individual para aquela criança, quer um CNPJ, então eles têm dificultado cada vez mais essa questão do plano de saúde. Mas se o plano de saúde ele for cancelado,
Primeira coisa, a gente precisa saber qual o motivo do cancelamento, né? Ah, então foi inadimplência. Ah, mas tem mais de 60 dias essa inadimplência, né? Não pode ser consecutiva também, porque assim, o que muitas pessoas fazem? Aí até uma orientação, assim, para as pessoas que têm planos de saúde. Por exemplo, ela não paga os 2 primeiros meses e vai pagar o terceiro. Ah, mas eu tô dentro daquele pagamento, né? Mas isso já geraria o cancelamento por inadimplência, porque são 60 dias consecutivos, né? E também, se houver fraude, eles podem cancelar o plano. Tirando essas duas opções, eles não podem cancelar plano nenhum. Tá? Então, aí a pessoa ela tem que procurar um profissional da área ou a Defensoria Pública, explicar que o plano foi cancelado, e aí, com uma medida judicial, a gente consegue restabelecer esse plano de saúde. E aí, uma coisa que eu tenho indicado muito os meus clientes, né, indico todo mundo, é colocar no débito automático, porque evita o cancelamento. Né? Então, assim, eu tenho muitas famílias que tiveram 3, 4 dias de atraso e eles cancelaram o plano de saúde. E aí é uma dor de cabeça. Porque aí você tem que procurar um profissional, pagar honorários, para você conseguir reverter aquela situação do plano de saúde. A gente faz um pedido de tutela antecipada, que é a liminar, né? Então, a gente tem conseguido um retorno rápido disso, mas muitas das vezes a gente, às vezes, tem que esperar até a sentença, que demora de 3 a 6 meses. Legal, é bom saber disso, até porque existem muitas pessoas que estão nessa condição e não sabem. E talvez uma dúvida aqui, acho que é uma dúvida de todos, é o seguinte: pode existir acréscimo ou cobrança de juros em escala abusiva quando a pessoa atrasa? Qual seria o aceitável? Porque ao que me consta, o que rege uma relação de unilateralidade é o que está no contrato. Sim. Mas nem sempre o que está no contrato está sob o rigor da lei. Principalmente quando a gente fala de cartão de crédito, quando a gente fala de cheque especial ou de algum produto bancário, a gente percebe que o valor dos juros é muito maior, inclusive abusivo. Nesse caso, como que a gente consegue identificar que a inadimplência ou a falta de pagamento ou os juros que está sendo cobrado por atraso ali, ele está sendo abusivo ou não? Tá, primeiramente você precisa ver o seu contrato com relação aos juros, o que ele fala, né? Então, assim, um exemplo, né? Os planos de saúde, ultimamente, eles têm colocado um aumento abusivo, né? Então, de juros abusivo de aumento, né? Nem o pagamento em si. Geralmente, o que me chega, assim, até o escritório, são juros abusivos com relação ao aumento mesmo de valor, né? Então, tem 2 aumentos. Tem aquele, por exemplo, pelo que eu entendi a sua pergunta, é quando você realmente atrasa no pagamento. Esse atraso, geralmente é o boleto bancário, é um atraso de 2%, se eu não me engano. É o valor que realmente eles cobram, né? E aí a gente tem que estar vendo em contrato se realmente está um juros abusivo ou não. Se tiver maior do que estabelece ali, geralmente no boleto, a gente tem que verificar essa situação para ver se está abusivo ou não. Porque além dos juros desse de 2% que você está falando, existe a multa. Sim. E a multa, ela é por percentual, às vezes 20%, 30%. Exato. E a pessoa, só pelo fato de ter atrasado, ela em si, ela acha, eu atrasei, eu devo pagar e tá tudo certo. E nem sempre é assim. Eu posso até trazer um caso pessoal de uma vez que eu tinha uma empresa e eu fazia exatamente isso. Eu colocava a minha família dentro, né? Tá. Porque eu utilizava esse CNPJ. E foi bem na época da pandemia. O valor era R$1.000, só para as pessoas poderem entender e o cálculo ficar mais fácil. Tá. E eu atrasei, acho que por volta de uma semana, e eu recebi uma multa de em torno de R$80. Ou seja, se você for verificar isso, dá aproximadamente 8%. Sim. E 8% é superior até o valor de uma taxa de cartão de crédito. Exatamente. Por exemplo, não tá né? fora, exatamente. Mês, né? Porque a gente não está falando de acumulado, a gente está falando do mês. Isso, a multa, fora os juros e as moras que são acrescidas dentro da multa. Então, se nesse caso específico não for 2%, for acima disso, a empresa ou o credor aí no caso,
ele já está cometendo abuso. Tá. Como uma pessoa leiga que não entende de números, de cálculos, de juros, ela pode identificar que está sendo abusivo ou não? Na verdade, o critério é o seguinte. Primeiramente, a gente vai ver o que está estabelecido no contrato. Não quer dizer o que está no contrato é realmente o que deve ser pago, né? Então, a pessoa identificando que o valor está muito acima, muito fora do que realmente ela deveria pagar, ela precisa, no caso, procurar um especialista, né? Onde ele vai fazer esse cálculo e vai verificar se realmente existe um juros abusivo ou não. E aí, solicitar o estorno desse dinheiro. E aí, se ela estiver pagando por um período... todo mês que ela paga com juros e paga com multa, primeira coisa... É importante, quando você paga com juros e multa todo mês, entra nessa questão que eu te falei dos 90 dias de atraso, que é consecutivo. Então, é importante as pessoas terem ciência disso. Não é legal você atrasar todo mês, porque se dá esse período aí de 90 dias que eu falei, eles podem cancelar o seu plano de saúde. Mas ok, cancelei um mês, fiquei em atraso e eles me cobraram juros, correção monetária e multa. Se realmente tiver a mais do que está ali no contrato ou muito fora do que você pagou, procurar um especialista, verificar essa questão do cálculo e pedir o estorno. Para o próprio plano de saúde, fazer uma reclamação na ANS. Fiz a reclamação na ANS e não resolveu, aí, de repente, nesse caso, entrar em pequenas causas. Aí, o que acontece também é com relação aos juros abusivos, que está acontecendo muito ultimamente. Vamos supor, eu tenho um plano de saúde... E aí, a ANS, ela estabelece um aumento, né? Um percentual de aumento anual. Então, por exemplo, o ano passado, se eu não me engano, foi 9,7, esse ano 6,7, algo nesse sentido, em torno disso. E aí, o que vem acontecendo? Muitos clientes me procuram porque o plano de saúde está tendo um aumento de 35%, 40% por ano, né? Então, assim, é um aumento extremamente abusivo, se você for parar para pensar, porque existem dois aumentos. Tem um aumento da idade, né, da faixa etária, até os 65 anos, porque pós isso também não pode ter nenhum tipo de aumento, e tem um aumento anual. Então, em vez de ser um aumento, pelo menos o que estabelece na ANS ou que está no contrato... Eles estão aumentando de 30% a 40%. Teve casos que a gente viu de aumento de 70%. Então, nesses casos, sim, a gente precisa ver. A partir de quando teve aumento, você pode pegar os reajustes desde o início que teve. Então, eu tenho um reajuste desde, sei lá, 2010, por exemplo. Ok, a gente vai buscar desde 2010. Eles são obrigados a ressarcir nos últimos 3 anos o que você pagou a mais. Mas a gente consegue, por exemplo, diminuir. Então, se eles fizeram um reajuste de 70%, a gente judicialmente entra com essa ação e tenta restabelecer o que está na ANS. Então, por exemplo, da ANS esse ano foi 6,7, a gente vai conseguir diminuir para 6,7. Então, vai ser esse aumento e não de 30%, 40% ou 70%. Claro que isso depende também do plano que você tem. Então, o que acontece? Tem o plano individual, que é o que estabelece a ANS mesma. A ANS, ela cobre esses planos individuais. Mas o coletivo, por adesão, o plano empresarial, já tem eles adquirem o que eles querem. Então, 20 e pouco %. Mesmo assim, está tendo um aumento maior. Então, a primeira coisa, a pessoa vai olhar no contrato. Quanto que está falando o aumento ali, o reajuste no contrato dela? Meu plano é empresarial, mas é familiar. Entre aspas, eu tenho um CNPJ, mas está só a minha família. Não tem até 30 vidas. Então, quando o judiciário considera que se tem até 30 vidas, né, é uma empresa pequena, ele não é considerado empresarial. Ele ainda está naquele grupo mais familiar. Então, a gente tem conseguido a redução para o que estabelece a ANS. Então, a gente tem conseguido isso, judicialmente falando. Quando é coletivo por adesão, por exemplo, a Qualicorp, né, que é uma grande empresa que muitas famílias conseguem fazer individualmente falando por ele, né? Então, como que é esse coletivo por adesão? Eu contrato um plano de saúde, eu pago um valor absurdo, né? Porque ela em tese, é uma grande empresa, ela te fornece essa questão de você fazer individual. E aí ela fecha com você vai pagar um valor para ela como se fosse empresarial, e o reajuste está sendo de 40%, 50%. Então, está totalmente fora do que deveria ser, extremamente abusivo. Então, a gente tem conseguido reduzir, judicialmente falando, é importante que a família, primeiramente, entre em contato com a ANS. Explica a situação, vamos tentar resolver administrativamente. Não conseguiu resolver... procura um profissional, a Defensoria Pública. Porque ali a gente consegue reduzir e fazer a devolução desse valor, danos materiais, pedir danos materiais para o plano de saúde. E até danos morais também a gente tem pedido ultimamente. Importante que a pessoa continue pagando, mesmo achando injusto, né? Sim. Até para não gerar algum motivo judicial, nesse caso,
para não haver o cancelamento. Exato, né? não pode deixar de pagar. Então, assim, eu tenho famílias, por exemplo, que chegou um aumento de 70%. Então, eu tô orientando, olha, continua fazendo o pagamento dos planos, né? A gente vai tentar redução, a gente faz o pedido da liminar, que geralmente o juiz tem um prazo aí de 72 horas para fazer a análise, mas no máximo 2 semanas a gente já tem uma resposta, às vezes até antes, para que essa família fique mais tranquila com relação a esses juros abusivos. Mas é algo que tem acontecido muito, assim, é diário esses casos no escritório, infelizmente. E você já comentou, e existe até um levantamento que falam que pessoas com esse laudo, né, de espectro autista, ele tem um custo de aproximadamente entre 30, 40, 50 até 60 Sim. mil reais por mês. Sendo assim, a operadora de saúde, plano de saúde, pode limitar a quantidade de sessões e os tratamentos, porque, para quem não sabe, o método ABA, ele não se trata apenas de uma consulta específica com psicólogo ou com psiquiatra, enfim. Não. Existe um grupo de profissionais ali, interdisciplinar, cada um determina dentro do método, né, o seu tratamento ali aliado um ao outro para ter o melhor desempenho de resultado. E isso gera custo. Gera. E o custo é alto. O plano de saúde, ele pode limitar a quantidade de sessões? Não, ele não pode. Na verdade, o que acontece? Quando você faz a contratação de um plano, a própria ANS, ela já limitava, né? Então, vamos supor, você precisa fazer terapia, você tem um limite lá, se eu não me engano, de psicologia, são 40 horas mensais, né? Se eu não me engano, é essa quantidade de horas. Então, o autista, em específico, ele tem as horas ilimitadas. Então, quando você faz a contratação de um plano de saúde, que você descobre o diagnóstico do seu filho, né? E aí você precisa desse tipo de terapia, você tendo um laudo, você tem direito de fazer a quantidade de horas que tá ali no laudo, de acordo com o médico que atende aquela criança. Porque, como você falou, a ciência ABA, ela não envolve apenas um profissional, é uma equipe multidisciplinar. Né? Então, é a equipe multidisciplinar que ela vai dar o diagnóstico, ela vai auxiliar naquele diagnóstico da criança, ela vai estar em contato com o profissional que atende a criança, o psiquiatra infantil ou neuropediatra infantil, ela vai estar em contato com a escola, em contato com a família, né? Então, geralmente, eles fazem uma intervenção com a criança e também eles têm conversa com os pais sobre aquela criança, o desenvolvimento, como atuar com aquela criança, porque o que acontece? A criança, o autista em específico, né? Quando ele é criança, ele não sabe imitar. Geralmente ele é não verbal até os 4 anos de idade. Geralmente, quando ele é verbal, ele começa a falar depois dos 3, 4 anos de idade. Então, essa criança, como ela não aprende a imitar, diferente de uma criança típica, ela não vai olhar outras crianças e ela vai imitar. Simplesmente, ela vai ficar ali naquela sala, correndo, andando. Então, ela precisa de um suporte. Então, quando ela faz o atendimento em clínica, é importante que esse profissional, ele também conheça o ambiente da casa onde aquela criança mora e o ambiente da escola. Então, ela vai aprender a imitar na clínica, vai aprender a imitar na casa e vai aprender a imitar na escola. E assim ela vai entender que ela precisa ter aquele comportamento adequado em todos os ambientes onde ela frequenta, né? Então, nesse caso, a gente está falando assim de uma criança pequena, que geralmente ela começa a terapia às 7 horas da manhã, e aí ela vai para a escola durante o período da tarde ou o período da manhã, e ela fica o dia inteiro em terapia. Ah, mas não é um absurdo, quando ela vai ter um lazer, mas infelizmente essa criança, ela precisa, é necessário, né? Principalmente por conta da questão da neuroplasticidade cerebral. Então, isso é comprovado cientificamente que até os 7 anos de idade, ela consegue ter um desempenho melhor. Então, ela precisa necessariamente fazer a quantidade máxima de horas. Então, desde a psicologia, fonoaudiologia, TO, e assim, quando você procura a questão da terapia, meu filho, ele só tem 3 anos, não vai fazer psicopedagogia, por exemplo, mas com 6 anos, provavelmente, no primeiro ano, ele vai precisar. Então, é interessante que a mãe já solicite nesse laudo médico todos os tipos de terapia que essa criança precise no momento ou que vai precisar lá na frente. A gente falou sobre o plano de saúde, a operadora de saúde, negar ou não ali a quantidade de sessões com o plano já contratado.
Agora, quando você vai contratar um plano, existe ali aquele primeiro formulário, né, onde a gente coloca as doenças pré-existentes. E é necessário colocar lá que um dos usuários ali tem o transtorno já laudado. Nesse caso específico, o plano de saúde pode negar a condição, negar o aceite do contrato ali só por causa dessa doença pré-existente? Bruno, não pode, tá? A resposta é não. E aí é interessante a gente falar que o autismo, ele não é considerado uma doença pré-existente, tá? Ele não é considerado, ele não entra nessa questão da carência de 24 meses, né? Que seriam os 2 anos, ele não entra nessa carência. O máximo que ele vai entrar seria na carência de 180 dias, que seria com relação à psicoterapia, tá? Então, o que acontece? Quando a família, ela, por exemplo, já tem o diagnóstico do filho dela, e aí ela tem a intenção de fazer um plano de saúde, ela pode fazer aquele plano de saúde. Quando chegar essa ficha, né, de saúde, ela obrigatoriamente tem que esclarecer se é realmente só um atraso de fala, ela coloca. Se é um diagnóstico, ela tem que colocar. Até porque lá na frente isso pode caracterizar a fraude. Então, ela tem que ser clara e franca e falar o que está acontecendo ali. Óbvio que falando aquilo, pode ser que eles neguem, não façam um plano de saúde para ela, porque aí vai para análise, né? E aí, fazendo o plano de saúde, depois de um tempo ela vai solicitar a terapia e vai ser negado. E aí eles vão falar, olha, ok, não precisa esperar os 2 anos, mas você vai ter que esperar os 160 dias, né? Então, talvez você tenha que esperar esses 6 meses. Que aí seria o período de carência se você não veio com outro plano anterior, né? Se você não teve essa cobertura. E aí, o que acontece? É importante falar, que talvez muitas pessoas não saibam, que quando a gente faz um plano de saúde recente, essa criança já é autista, o plano de saúde aceitou essa criança nos termos e aí negou posteriormente porque realmente ali ela entende que essa pessoa tem que esperar o período de 2 anos. Isso é inadmissível, não é doença pré-existente, não precisa aguardar esse período de 2 anos, mas falou que tem que aguardar o período de 6 meses, tá? E aí muitas mães falam, então tá bom, então eu vou aguardar o período de 6 meses, mas é uma janela de 6 meses. Então, assim, é importante para essa criança que não dá para você esperar. Então, em 6 meses, assim, é uma perda muito grande para o desenvolvimento dessa criança, tá? E aí, quando você vai no médico, ele vai falar exatamente isso. Então, se no laudo médico estiver falando da urgência, da emergência, a gente consegue reverter isso para a questão de urgência e emergência de 24 horas. Então, assim, no próprio estatuto da ANS, eles falam que caso de urgência e emergência são 24 horas. Então, quando a gente está numa situação dessa, onde o laudo fala dessa urgência e emergência, a gente consegue quebrar essa carência. Então, a gente teve vários êxitos no escritório com relação a isso. E nesse caso é uma ação liminar, porque a ação liminar ela é mais rápida, né? Exato. Demora quanto tempo, mais ou menos? Olha, o juiz ele tem um prazo para fazer a análise ali de 72 horas na liminar, mas assim, dependendo, às vezes o que acontece? A gente faz o protocolo da ação, da petição inicial, e aí ele manda para o Ministério Público avaliar. O Ministério Público, ele tá ali em prol da criança, né? Então, toda ação que tem um menor, né, ele vai atuar ali em defesa daquela criança, e como o Ministério Público ele tem o prazo em dobro, às vezes demora de 15 a 20 dias para a gente ter uma resposta, mas a gente já teve casos assim que foi avaliado em 2 dias, até no mesmo dia já saiu a liminar, quando o juiz não pede o parecer do Ministério Público, e aí ele dá a liminar e depois ele manda para a ciência do Ministério Público. E aí, hipoteticamente, se por algum acaso o pai, por algum motivo, ele precisa do atendimento em grau de urgência. Ele pode ir até um médico particular, efetuar os procedimentos ali, a consulta, enfim, e depois pedir o reembolso no plano de saúde? Se o plano de saúde negar, ele fez o plano de saúde, e aí ele foi lá e tentou agendar uma consulta, e foi negada, entrando com a ação judicial, a gente pede esses danos materiais, que foi o custo que ele teve. Porque a gente entende ali que foi um desespero da família, né? Então, eu contratei um plano justamente para ter aquele tipo de terapia e o plano não está concedendo. Então, a gente consegue, sim, pedir o estorno desse valor. E aí, tem muitos casos também, por exemplo, que a família, ela
faz a solicitação da ciência ABA e ela não é atendida. Então, essa família vai pagando do bolso dela. Então, às vezes, a família está 2 anos pagando aquele valor mensal. E aí, a criança não faz o que é necessário, porque a família não tem condição. Então, em vez de fazer 20, 30 horas semanais de psicologia, por exemplo, ela faz 2 vezes por semana, o que é muito pouco. Então, judicializando, a gente consegue pedir esses últimos 3 anos de pagamento que ela fez com relação a esse plano de saúde. E falando um pouco ainda sobre contratação, isso me parece ser uma coisa nova, né? Nova que eu digo entre 10 anos para cá. Existe a categoria de coparticipação. Sim. E a coparticipação sempre me foi uma coisa muito confusa, até na hora de contratar. Porque a gente não sabia, inclusive, qual que era o valor de acréscimo a ser pago, né? E aquilo que... Qual seria a cobertura? Queria te fazer 2 perguntas. Tá. Primeiro, que a senhora pudesse explicar para a gente o que seria essa coparticipação e se pode ser acrescido algum valor na coparticipação, especificamente nesse caso de autismo ou portador de deficiência. Tá. O que acontece? Geralmente, a gente tem a coparticipação em planos empresariais. A maioria, o que a gente vê... Quase 100% são planos empresariais que têm essa coparticipação. Quando ele é individual, familiar, geralmente não tem, né? Mas pode ser que tenha, isso não é uma regra. Então, o que acontece? A coparticipação é assim, você vai numa consulta médica, e aí, dependendo do contrato que você assina, você tem que pagar uma parte daquela consulta. Então, tem planos, por exemplo, não vou citar nomes, mas tem alguns planos que ele não tem a coparticipação de terapia. Então, ok. Então, eu pago consulta, eu pago exames, mas as terapias eu não tenho uma coparticipação. E tem planos que têm a coparticipação de tudo. Então, você tem aquele... Às vezes é um plano que é em conta, né? E aí, você não vai pagar nada quando é um atendimento de urgência e emergência. Você vai no pronto-socorro, por exemplo, você não vai pagar. Mas se você tiver que agendar uma consulta médica, ou se você tiver que fazer algum tipo de terapia, eles vão te cobrar um percentual de coparticipação. Ela é válida, tá? Mas não necessariamente você precisa, depende do percentual que eles te cobram no contrato. Então, o que acontece? Quando você tem, né, no caso você falou as pessoas com autismo ou com deficiência que necessariamente precisam ali daquele plano e aí tá fazendo a terapia e, porém, tem a coparticipação em cima disso. Há um tempo atrás, quando a gente entrava com esse tipo de ação, os juízes, eles entendiam que a família tinha que pagar a coparticipação daquele caso. Porém, ela é válida, né? Então, assim, se você tem um plano com coparticipação, infelizmente, você tem que completar esse valor e pagar, sim, a coparticipação. Porém, o que acontece? O valor dessa coparticipação, ele não pode ser superior ao valor de mensalidade que você paga por mês. Então, por exemplo, se eu tenho um plano de saúde e eu tenho um custo de R$500 por mês desse plano de saúde, a minha coparticipação, ela não pode ser maior do que isso. Né? Então, isso é importante as famílias saberem, porque tem muitas famílias que pagam um absurdo de coparticipação. Chega a ser 40%. Né? Então, eu tenho famílias, por exemplo, que pagam 50% de coparticipação. Então, judicialmente falando, é óbvio que, infelizmente, a maioria das coisas a gente consegue judicialmente falando, né? Mas seria interessante fazer uma reclamação para a ANS, tentar isso administrativamente, e se você não tiver um retorno, procurar a Defensoria Pública ou um advogado especialista em direito de saúde, porque aí você consegue diminuir esse valor da coparticipação e também a restituição dos valores que você tem pago até agora. Certo, eu vou abrir para uma outra pergunta que tá bom no chat. Porém, eu acho que essa pergunta ela tem 2 vieses aí, né? Tá. O primeiro é clínico, né? E a gente não está apto para poder responder essa pergunta. Mas eu vou transferir essa pergunta para a área jurídica para a gente poder falar aqui. Então, a Luana Souza ela tá dizendo o seguinte, ó. Excelente tema abordado, ótimo para esclarecer as dúvidas e muitas vezes não encontramos com facilidade. Poderiam dizer quais as diferenças no diagnóstico entre a criança e o adulto autista? Luana, hoje o papo aqui é jurídico, né? Então a gente está trazendo o direito tanto do portador de autismo quanto do portador de deficiência. Nem eu, nem a doutora estamos aptos a responder essa pergunta clinicamente, porque essa pergunta seria específica para um médico psiquiatra, neurologista, um psicólogo ou alguém com essa capacitação, que não é o nosso caso aqui. Porém, a gente já tem agendado uma profissional que vai vir aqui falar sobre o autismo da parte clínica. Então, eu fico te devendo essa resposta.
Mas eu transfiro para a doutora o seguinte: existe alguma diferença de diagnóstico quanto ao tratamento, né? Tá. A forma de tratamento, a forma que o plano de saúde trata a criança do adulto autista, ou não? Na verdade, depende muito do laudo, né? Daquilo que o médico estipulou ali para que o atendimento seja feito. Existe essa diferença ou não? Tá. Oi, Luana, boa noite. Então, o que acontece? Talvez eu possa te ajudar, não sou apta a responder a ter essa resposta, mas o que eu vejo muito, assim, a gente tem clientes que são adultos autistas, né? Então, com questão diagnóstica, o que a gente percebe é que quando os pais não têm a percepção do autismo, geralmente é uma criança que tem o suporte 1, né? Então, ela teve a vida inteira o suporte 1, uma dificuldade escolar, uma dificuldade com a socialização, geralmente não tem muitos amigos, e aí ele é um adulto, né, que ele é funcional, digamos assim, ele trabalha, ele tem a vida dele, ele tem até alguns amigos, mas ele tem algumas dificuldades. Então, geralmente é um cara que, pelo que a gente vê, assim, né, claro que o autismo ele é diverso, são várias características. Então, é uma pessoa que não se socializa, e aí ele começa a ver algumas dificuldades no trabalho, que ele não consegue ali desenvolver, e aí ele mesmo vai atrás disso, né? Então, já aconteceu alguns casos que a gente teve no escritório de alguns adultos onde a gente judicializou para que ele conseguisse alguns direitos, né? Até da terapia mesmo. Mas a dificuldade, contando a história dele, foi essa. Então, eu sempre fui uma criança mais tímida, retraída, não tinha muitos amigos, porque ou você descobre, né, antigamente, geralmente, quando a criança era muito grave. Então, hoje, o que acontece, pelo que eu vejo? As crianças pequenas, a mãe tem que ficar muito atenta, né, nos primeiros sinais, como eu falei, a questão do apontar, a questão do olho, do olhar, né, do contato visual. Se você fala a questão do comando, né, por exemplo, olha, pega uma bola, a criança não pega a bola. Então, são sinais que existe, não autismo, mas um atraso de desenvolvimento ali. E aí, um profissional da área da saúde pode especificar melhor, né, uma pediatra especializada também, porque, infelizmente, hoje os pediatras geralmente falam que é normal, né, não tá falando com 2 anos é natural. Não é natural. Não é normal uma criança de 2 anos não falar funcional. Então, é importante que você procure um profissional da área da saúde especializado, tá? E aí, com relação aos direitos dessa pessoa, judicialmente falando, não tem diferença. A diferença é a necessidade do momento. Então, uma criança, geralmente, ela vai precisar de 40, né, 50 horas semanais, e um adulto ali, ele vai não necessariamente fazer a ciência ABA, porque a ciência ABA ela é voltada para crianças menores, né? Então, por exemplo, crianças pequenas, eles fazem o Denver, por exemplo, que é mais uma terapia no chão, né? Mais uma questão lúdica. Geralmente, a ciência ABA ela é utilizada até os 13, 14 anos de idade. E aí, um adulto, um adolescente, ele vai usar a questão comportamental. Então, é o psicólogo especializado em comportamentos mesmo. Então, essa é a diferença. Doutora, me veio uma pergunta aqui, na qual está fora do script, mas eu acho que é importante e é uma pergunta fácil de responder. Existem os pais que se separam, né? E aí quem fica com a guarda acaba recebendo a pensão. E a gente sabe que a pensão em vias normais, ela tem um limite. Eu não tenho certeza se é 21 ou 24 anos, ou se diminuiu para 18 anos. No caso de portador de deficiência com as características do espectro autista, essa pensão ela é vitalícia ou existe essa questão do limite de idade também? Não existe a questão do limite de idade, é até a necessidade dessa criança. Então, por exemplo, até mesmo um adolescente, vou fazer uma faculdade. Então, durante o período de estudo dessa pessoa, a pessoa que paga a pensão, ela é obrigada a arcar com aqueles custos. E aí, falando da pessoa com deficiência ou autista, ele é obrigado a pagar aquela pensão se a pessoa ela não realmente não tá apta para trabalhar, né? Realmente ela não consegue. Então, ela é obrigada a pagar essa pensão para essa criança e esse adolescente vitalícia. Exatamente. Bom, importante o tema até para tirar essa dúvida. Não estava no nosso roteiro, mas é importante as pessoas saberem. Claro. Falando do tratamento ainda, a gente sabe que esse perfil de pessoa, o tratamento não é apenas com terapias. Muitas vezes é com medicação. Sim. O
a gente sabe, mas o remédio ele não cura nada, nem o câncer, nada. O remédio ele é feito para diminuir os sintomas. Exato. Em qualquer área, qualquer doença. Né? Claro que existem as técnicas compartilhadas com o remédio que podem levar à diminuição daqueles sintomas. Mas o remédio ele não cura, ele só diminui. E a gente sabe que para esse público o remédio ele tem um custo muito alto. Tem. Nesse caso, a gente sabe que no posto de saúde não vai ter a maioria desses remédios. Como que a gente pode solicitar esses remédios de alto custo? Eu sei que existe um órgão que fica aqui na Zona Leste, inclusive, eu não lembro exatamente o endereço, que ele é específico de alto custo. Mas, nesse caso, como que a gente pode solicitar? Vou pegar um pouquinho de água para a doutora aqui, por favor. Obrigada. No caso da medicação de alto custo, é importante falar que necessariamente, vamos supor, você precisa ter o laudo médico falando daquela medicação, né? Por exemplo, o canabidiol, que é uma medicação que os autistas eles fazem muito uso, né, dessa medicação. É uma medicação que nem todo médico ele indica, né? Porque às vezes na verdade, você não tem uma certa comprovação científica desse medicamento, mas muitas famílias falam dessa melhora, né? No autista, na questão comportamental, na questão às vezes, o autista com epilepsia ou a pessoa que tem epilepsia. Então, ajuda muito a reduzir esses sintomas, tá? E aí, a primeira saída é você fazer a solicitação para o plano de saúde. Então, muitas pessoas não sabem que o plano de saúde ele é obrigado, sim, a fornecer a medicação de alto custo, né? O exemplo é do canabidiol, eu falo do canabidiol porque muitas pessoas utilizam, né? Então, geralmente, a pessoa fala assim, eu vou entrar contra o estado, o município, porque aí eles vão fornecer. Eles fornecem também, mas se você tem um plano de saúde, eu indico judicializar contra o plano de saúde mesmo. Porque ali você judicializando é mais rápido de você obter. Geralmente eles já fornecem, a gente consegue através de um pedido da liminar também, a gente faz a solicitação da liminar, né? E aí geralmente eles já fornecem os frascos para 1 ano, né, de uso daquela criança e vai fornecendo até aquela criança ter alta dessa medicação de alto custo. Então é importante você fazer a solicitação para o plano de saúde primeiramente, provavelmente eles vão negar, e aí com essa negativa, o advogado consegue judicializar. Isso falando de plano de saúde. A gente sabe que a realidade brasileira é diferente. Sim. Existem uma série de pessoas que têm essa necessidade, mas não conseguem arcar com o plano de saúde. No caso da pessoa que tem a necessidade de recorrer pelo SUS, sim, Sistema Único de Saúde, o que a pessoa deve fazer? Onde ela deve procurar ajuda para poder conseguir esse remédio de alto custo? Tá, então dependendo do remédio, óbvio que a pessoa já vai ter feito todo o procedimento dentro do posto de saúde, né? Então ela já vai ter feito a consulta, já vai ter indicado essa medicação. O problema é que, por exemplo, quando a gente fala de canabidiol, ela nunca vai ter essa medicação indicada por um médico do SUS, né? Como a ciência hábil também não é indicada, como outras medicações que eles não fornecem não é indicada, tá? Então, assim, a gente tem 2 realidades. A primeira é você não conseguir essa medicação pelo médico, e aí se for de repente, uma medicação de alto custo, um aparelho, por exemplo, né? A pessoa que tem diabetes tipo 1, tipo 2 e o Estado não fornecer, aí você vai fazer a solicitação, né? E aí, se você não conseguir, a gente consegue judicializar. E aí, procurar a defensoria pública. Seria interessante a pessoa procurar a defensoria pública para ela não ter um custo também com um advogado. Agora, essa pessoa, ela também, vamos supor, ela sabe que ela, de repente, precisa do uso de uma medicação que o SUS não indicou. Vamos supor o canabidiol falando. Ela tem, então, um laudo particular. Naquele caso, ela não fez esse procedimento pelo posto de saúde. Então, ali ela vai fazer a solicitação, né, no órgão competente. E aí, se ela não conseguir, ela vai judicializar também, porque provavelmente eles vão negar. Ok. Muito bem respondido. A gente tem uma pergunta do chat aqui. Tá. Ela está perguntando aqui da questão escolar, né? A Paula Minel Pinheiro. Professor ou professora
auxiliar é um direito do autista? Essa é a primeira pergunta dela. Tá. Quando a escola se recusa, o que fazer? Tá. Paula, boa noite. Respondendo a sua pergunta, o que acontece? O professor auxiliar de... Bom, primeira coisa que eu preciso falar é assim, existe o auxiliar de classe e existe o profissional que ele é o AT, que é de uma equipe multidisciplinar, né? Então, primeiro momento, o auxiliar de classe, a escola ela é obrigada a fornecer esse profissional, tá? Ela é obrigada a fornecer esse profissional. Então, você vai fazer a solicitação na escola. Geralmente, a escola, ela chega e fala, olha, essa criança precisa de um profissional para acompanhá-la. Mas a própria escola, ela é obrigada a fornecer esse auxiliar de classe. Muitas das vezes, eles não fornecem. Então, caso ela não forneça, independente da escola, se é pública ou particular, você pode ir na Secretaria de Educação, fazer essa solicitação, tá? Se eles negarem, você pode, judicialmente falando, conseguir um auxiliar de classe e a escola ter esse custo, tanto a pública quanto a particular. O problema é que a maioria das famílias, elas não querem que a escola forneça mesmo. Por quê? Porque ela quer uma pessoa da equipe multidisciplinar, né? Então, assim, como o autista ele tem a dificuldade de imitar, ele precisa de alguém que entenda, né? Que seja especializado no autismo. Então, ele quer, a mãe, geralmente, ela quer uma pessoa daquela equipe. Então, por exemplo, ela já tem a fono, a psicóloga, a TO, faz tudo numa equipe. Ela quer uma AT que seja da equipe, que conheça aquela criança, que entenda da demanda, que já vai saber utilizar, né, a abordagem do BCBA, que é o responsável pelaquela criança, ali na escola. E aí, a escola, o que acontece? Ela nega a entrada daquele AT. E ela não pode. Ela é obrigada a aceitar aquele AT. Até porque ela é obrigada a fornecer, primeiramente, né? Então, seria mais ou menos isso. E aí, falando um pouquinho mais dessa questão do AT, ela é tão importante porque, assim, quando a gente judicializa para fazer a solicitação, geralmente os juízes negam. Por quê? Eles entendem que o AT escolar é uma responsabilidade, um custo que os pais devem ter. E não entende que é uma questão de saúde, mas ele é uma questão de saúde. É um estudante de psicologia que entende ali a questão, né, já faz parte da equipe multidisciplinar. Então, por mais que a gente explique isso judicialmente falando, olha, ele faz parte da equipe, eles entendem que é uma responsabilidade dos pais pagarem e que a ação deve ser feita contra a escola. Então, infelizmente, se a mãe ela quer aquele AT da equipe multidisciplinar, ela tem que judicializar contra a escola para que a escola forneça esse AT. Ou auxiliar de classe também. Sim. E aí, no caso da contratação, acho que segue a mesma regra do plano de saúde, né? Quando o pai já tem o diagnóstico da criança, está procurando uma escola, uma nova escola ali. Neste caso em específico, a escola identificando que o aluno ali tem o espectro autista, ela não pode negar o direito de matrícula do aluno? Não pode negar de forma alguma. Então, o autista ele tem o direito ao estudo, né, a ter a matrícula. E aí, o que me parece muito é as mães que falam, mas a gente chegou lá e falou que já tinham 6 autistas, então eu não posso matricular o meu filho. Mas é um direito que aquela criança tem de estudar, eles não podem negar uma matrícula. Mas aí, o que a gente acaba conversando, né, eu que sou mãe, eu falo muito sobre isso, é que quando você vai procurar numa escola, você leva o seu filho, você tem um diagnóstico dessa criança e a escola nega, é complicado porque a mãe também não quer aquela criança, né? Ela não quer o filho dela ali, ela sabendo que o filho dela vai ser rejeitado. Então, ela quer uma escola que realmente aceite o filho dela. O problema é que quando muitas das escolas aceitam, eles falam, não, a gente é uma escola de inclusão, mas ela acaba não sendo também. Então, a mãe tem o custo com material, tem o custo com o uniforme, chega lá, a criança começa a estudar e muitas das vezes a criança, ela fica no pátio, não é uma criança que acaba conseguindo ser funcional ali, porque eles não têm uma atenção e não têm uma equipe de apoio que possa atender aquela criança na escola. A Paula comentou aqui, ó. Estou há 7 meses tentando que a escola forneça esse profissional. Nesse caso específico, aqui é o recado direcionado para a Paula aqui. Ela está com esse problema há 7 meses. O que a senhora pode fazer em específico para poder resolver esse problema em 7 dias? Claro que a senhora não é a cartomante, né? Não vai ler a mão,
Mas uma ação liminar não demora tanto tempo, Não, né? não demora. Mas assim, Paulo, o que eu te recomendo, tá? Primeira coisa, você tem que fazer essa solicitação para a escola, tá? Formaliza essa solicitação por e-mail. Provavelmente eles vão te negar por e-mail. Então, você vai até a Secretaria de Educação, leva esse documento que você fez a solicitação e aguarda um movimento da Secretaria. É importante que você tenha também a resposta da Secretaria, porque seria interessante a gente saber também se essa escola é particular ou pública, tá? Seria importante a gente saber. Mas, independente, o procedimento é o mesmo. Faz a solicitação na escola, faz essa denúncia, né, digamos assim, na Secretaria de Educação, essa formalização, e aí você pode procurar um defensor público, levar toda essa negativa, e aí lá eles vão entrar com uma ação judicial, fazer o pedido de tutela para que saia rápido, né? Então, assim, 48 horas, 72 horas no máximo, você vai ter uma resposta, pode ser que demore um pouquinho, mas é imediato, é algo rápido. Tá? Quando a gente faz o pedido de tutela, da liminar, a gente tem uma boa resposta, uma resposta rápida. Ela colocou aqui, é escola pública da prefeitura. Entendi. Eles negam mesmo. Provavelmente quem negou, eles fazem uma solicitação, né? Eles fazem primeiro a solicitação pro Cefai, se eu não me engano. Então, você faz o pedido, a Cefai nega. Ela nega por quê? Geralmente, ela nega quando é autista, porque eles entendem que eles podem ali se virar sozinho, né? Não é uma criança que vai ter uma comorbidade que você vai precisar levar ao banheiro, ou vai precisar, né, faz uso de fraldas. Então, eles negam, tá? Essa negativa, você vai até a Secretaria de Educação, você faz essa solicitação lá, e você entra com uma ação judicial. Eles são obrigados a fornecer um profissional para atender o seu filho e apenas o seu filho. Não é um profissional que vai atender o seu filho e outras crianças. É um profissional para cada criança. É importante falar, porque a gente tem o conhecimento que é um profissional para cada 3, 4 crianças, tá? A gente tem mais perguntas aqui. A Kátia Silva. Acho que a senhora já deu a resposta, mas vamos lá. Primeira, ela fez 2 perguntas. Tá. Gostaria de saber se a creche também eles têm direito a ter um auxiliar de classe. Sim, também. Aí eles vão fazer a solicitação pelo Cefai também, é o mesmo procedimento. E aí você aguarda. A Cefai vai até a creche, vai verificar a situação da criança, se realmente existe a necessidade ou não, e aí pode ser que eles neguem. Aí, se negar, é o mesmo procedimento. E eles negam justamente por isso, tá? Eles acreditam ali, eles não têm muito conhecimento sobre autismo, e eles acreditam realmente que não existe essa necessidade. Tá, mas assim, existe. É importante que tenha esse profissional e ele tem que ter o conhecimento da ciência ABA, do autismo. Ele tem que ser um profissional que saiba ali sobre essa questão do autismo. Perdão. Imagina. Bom, a Kátia que está fazendo uma outra pergunta aqui, Claro. mas já é de âmbito previdenciário, a gente já ia entrar nesse assunto. Uhum. Mas ela está perguntando aqui o seguinte. Gostaria de saber também se a mãe é registrada. Provavelmente o vínculo empregatício na carteira de trabalho, né? Tá. A criança tem direito a algum tipo de benefício? Então, é importante falar sobre esse assunto, porque muitas mães, elas têm elas chegam, né, com essa questão, achando que o filho, ele já tem um direito por ele ter o CID. Todos têm direito ao benefício, porém nem todos estão enquadrados. Então, é importante saber disso, tá? Existe um per capita, né, que é de 1/4 do salário mínimo. Então, hoje, se eu não me engano, tá no valor de 350,25 por pessoa que mora na casa. Então, se você não tiver enquadrada nisso, você não tem esse direito a esse benefício, infelizmente. Se ela é registrada, provavelmente passa desse valor. Então, ela não teria esse direito. A criança. Nesse caso, falando de direitos previdenciários no caso, a gente sabe que existe o LOAS, que ele é um benefício criado específico para pessoas que não têm condição de trabalho e que têm algum tipo de deficiência, seja física ou intelectual. O que a gente pode falar do LOAS, por exemplo? Segue a mesma regra da condição aí de quantidade de pessoas, de renda per capita? O que a senhora pode falar sobre o LOAS? Quais são as condições para poder obter? Tá, o LOAS, que é o BPC, né, que é o LOAS, né, que é um benefício, na verdade, primeira coisa, ele não é uma aposentadoria. Muitas pessoas falam, eu quero aposentar o meu filho. Não, ele não é uma aposentadoria porque você não contribui.
Então, quem tem direito? As pessoas com deficiência, os autistas e os idosos. Eles também têm esse direito, tá? Então, para você conseguir, você precisa ou estar enquadrado, você tem que ter o CID e ter a renda per capita. Então, se você não tiver essa renda per capita, que é 1/4 do salário mínimo, você não tem o direito ao LOAS. Infelizmente, o que acontece é o seguinte, às vezes você passa um pouquinho desse valor. Então eu tenho alguns custos, né? Então, por exemplo, eu tenho custo com fralda, com medicação, e aí você faz essa solicitação, qual que é o primeiro passo? A família tem que ir no CAIS. Primeiro, ir no CAIS, próximo da casa dela, da residência dela, fazer esse pedido do LOAS, né? Que é o BPC, faz a solicitação do LOAS. Leva toda a documentação, laudo médico, todos os documentos que você tiver da criança, todos os gastos que você tem na casa, você vai levar. Comprovação de renda, quem mora na casa, todas as pessoas que moram na casa. Não necessariamente precisa ser sua família. Mora uma tia na minha casa. A documentação da sua tia também vai ser levada. Então, você leva tudo. E aí, eles vão fazer uma avaliação, tá? Eles vão fazer uma avaliação, vão provavelmente chamar a criança até lá para verificar, né? E aí, sendo autorizado, você já começa a receber o benefício. Não foi autorizado. Qual o motivo da negativa? Existe um recurso, que é no próprio INSS mesmo esse recurso, e aí você tenta. Provavelmente pode ser que eles neguem. Vamos supor que geralmente eles negam pela questão da renda. Então, assim, não está enquadrado no per capita, porém, é um valor um pouco acima. Então, judicialmente falando, a gente consegue comprovar que essa família, ela na verdade, tem uma renda baixa, porém, ela ganha um pouquinho a mais do que esse valor, mas ela tem um custo muito alto, né? Com a família, com a criança. Então, a gente consegue, judicialmente falando, conseguir o benefício do LOAS para ela. Porém, o interessante é que ela vai receber os atrasados desde quando ela deu início nessa ação. Mas o que acontece muito, que entra muito no escritório, é a família assim, olha, eu trabalho, mas eu não sou registrada, né? Então, eu tenho um apartamento bacana, eu não sou registrada, tenho uma pensão. Claro que se você for tentar comprovar ali, essa pessoa ela tá até dentro do benefício. Mas hoje em dia eles fazem muito cruzamento com relação ao INSS, né? Então é importante assim falar, porque o ano retrasado a gente teve 2 casos no escritório, onde famílias tiveram que devolver um valor de quase 300 mil reais, porque indevidamente ela recebeu esse período do LOAS. Então quando a gente pensa no LOAS, não é só um benefício que o seu filho tem direito, tá? Você tem sim direito de acordo com o CID, mas você tem que também ter a renda e se enquadrar nessa questão salarial. Certo. A gente sabe que existem uma série de direitos, não é só esse. A gente já vai voltar, vou perguntar inclusive da aposentadoria. Mas antes, tem uma pergunta aqui da Luana. Bem grande aqui a indagação dela. Uma amiga tem um filho dentro do espectro autista e por ser mãe solo e não possuir rede de apoio, tem problemas em acompanhar o filho nas terapias por conta do trabalho. Tá. Tem alguma lei que exige que a empresa precise flexibilizar a carga horária dela? Então, na verdade, o que acontece? Essa questão é importante a gente falar porque é apenas o servidor público que tem esse direito. Então, não existe uma lei que vá garantir o direito dela diminuir a quantidade de horas hoje. O servidor público, ele consegue, né? Então, assim, primeira coisa, a gente precisa de um laudo médico para o servidor público federal, tá? É importante falar que a lei garante para o servidor público federal. Porém, judicialmente falando, a gente tem conseguido, pelo princípio da isonomia, né, para os servidores estaduais e municipais também. Mas a gente precisa de um laudo médico falando dessa questão da criança, o relatório dos profissionais, falando da necessidade desse pai ou dessa mãe acompanhar a criança durante a terapia, mas realmente é para os servidores públicos, municipais, federais, estaduais. E quem é CLT ou autônomo não tem esse direito. Agora, uma pergunta que também não está no roteiro aqui, mas eu acho que se enquadra aqui, é o seguinte. Ela está falando da mãe solo aqui. Tá. Provavelmente é uma pessoa que não teve o apoio do pai e provavelmente essa criança nem está registrada em nome do pai, pelo que dá para entender aqui. Não existe nenhuma exceção para que pessoas ali da família revezem no que ela chamou aqui de rede de apoio, e se não for funcionário público dentro dessas condições,
ela não pode faltar e isso também não é algo justificável, né? Porque se ela começar a faltar sempre pelo mesmo motivo, ela pode ter uma advertência e até ser mandada embora. Nesse caso específico, não tem nenhuma exceção à regra? Na verdade, não. Juridicamente falando, com relação a diminuir a carga horária, não tem. E aí é uma realidade de muitas mães brasileiras mesmo, né? Então, às vezes, não consegue uma vaga na creche ou não consegue pagar uma escola no período integral e acaba tendo que dar conta de tudo, né? Então, da criação, não tem a presença de outros familiares, não tem uma rede de apoio. Infelizmente, isso é muito triste. Aí, quando tem que fazer terapia, é mais difícil ainda. Então, infelizmente, hoje é algo que a gente não tem um suporte. Certo. Voltando lá à questão do LOAS, já foi muito bem explicado e a gente já conseguiu entender. E no caso dessa pessoa ser laudada sendo criança ou adulto, esse CID específico, que é o código dessa doença em específico, dá direito à aposentadoria por invalidez? Então, na verdade, essa pessoa ela tem que contribuir, né? Então, seria aposentadoria especial. Então, quando a gente fala de aposentadoria, a pessoa ela tem que contribuir mensalmente. Óbvio que a criança, né, ela não vai fazer esse tipo de contribuição. Dá para fazer a contribuição individual a partir do momento que ela tem 18 anos. Então, ela precisa ter o mínimo. O único benefício que ela vai ter de diferente é o tempo de contribuição. Então, vai ser menor do que uma pessoa comum, né? Uma pessoa típica, por exemplo, vai ser menor o tempo de contribuição. Mas ela tem que ter um mínimo de contribuição de 15 anos. O mínimo 15 anos. O mínimo, ela vai ter que ter o mínimo de contribuição. Então, as regras são iguais, a diferença é o tempo, tá? Então, é o tempo. Então, vai depender também da situação ali daquele CID. Então, se é leve, moderado ou grave, né? Então, por exemplo, o grave, se eu não me engano, são 20 anos de contribuição. Então, vai diminuindo de acordo com a gravidade da deficiência da pessoa. Mas, de restante, é praticamente as mesmas regras. Certo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os outros direitos. Seria direito de transporte, direito de meia gratuidade, né? Que a gente sabe que os autistas, eles têm. E isso, se eu não me engano, isso abrange a familiares. Sim, por exemplo, o passe livre e aí a passagem abrange geralmente a mãe, né, o genitor e a criança. Com relação a desconto de passagem aérea, você também tem esse desconto, né? Geralmente, se eu não me engano, a mãe paga meia e o filho não paga. Tem, por exemplo, também a questão do transporte escolar. É importante a gente falar do transporte escolar, porque o transporte escolar, muitas vezes, a mãe acha que é só para a escola. Mas a gente já conseguiu casos, assim, de que o transporte, ele leva a criança até as terapias e até a escola, tá? Então, assim, a gente faz, geralmente o atende, por exemplo, né? Dependendo do município, tem um nome. Então, provavelmente, esses ônibus escolares que fazem essa locomoção da criança, tanto para as terapias quanto também para a escola, eles são obrigados. Então, você tem que fazer essa solicitação na secretaria, né? E aí, eles geralmente concedem esse direito do transporte. E aí, os outros, geralmente, você consegue pela internet. Tanto a questão da isenção do IPVA, quanto a questão de desconto no carro, quanto a questão do bilhete único ou do passe livre. No próprio site, eu vou tentar disponibilizar no meu Instagram durante essa semana, tem links que a gente entra e já faz o cadastro e já consegue essa solicitação. Não necessariamente você precisa de um profissional da área para fazer essa solicitação, tá? A única questão que é importante a gente falar da questão do carro, porque vem muito essa demanda, né? Então, a pessoa ela tem um desconto no carro. Se eu não me engano, é até o teto de R$100 mil. Você vai lá, faz a solicitação do carro, compra o carro e coloca no nome da criança. E tá tudo bem, né? Então, você vai conseguir a isenção do IPVA, vai conseguir o desconto do carro. O problema é que quando você vai vender esse carro, você precisa de um alvará judicial. E muitas famílias não sabem disso. E aí, alvará judicial, você tem que procurar um profissional da área para conseguir. Porque ele está especificamente no nome da criança. Então, como está no nome da criança, esse valor ele vai estar em juízo e você também, aquele valor, você tem que acabar comprando um outro carro. Você não pode simplesmente pegar o valor e falar, não, eu vou passar para minha conta. Não, você tem que necessariamente comprar um outro veículo, porque os juízes entendem que aquele bem é da criança.
É interessante a questão do transporte, que a senhora falou duas coisas que eu não sabia. Primeiro, a questão da compra do veículo, né? E entra dentro da lei da deficiência, né? Entra. Que, se eu não me engano, salvo engano, aí é 15% de desconto, só veículos 0 quilômetro, né? 0 quilômetro, e hoje tem algumas especificações de marcas e carros, não são todos. Antigamente eram todos. Hoje em dia teria que dar uma olhada quais são, mas tem uma limitação. E existe também a questão da isenção do IPVA. Existe a isenção do IPVA, do rodízio também. Mas assim, falando da isenção do IPVA e do carro, que vai ficar, se for uma criança, vai ficar no nome da criança. Então, o juiz entende, né? O juizado entende, o tribunal, que é da criança aquele bem. Então, a partir do momento que você vai vender ou trocar de carro, você precisa necessariamente de um alvará judicial para conseguir vender aquele carro. E aí, vendendo aquele carro, você precisa também provar que aquele valor foi gasto com outro carro para aquela criança. Interessante. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. A Paula de novo. Estou há 3 meses aguardando uma vaga para o Atende. Eu ligo lá e eles dizem que ainda não está disponível. Não tem algo que eu possa acessar esse processo? Ela está perguntando aqui que ela já tem um protocolo, né? Está falando que já tem um protocolo de solicitação, mas que o pessoal fala que não tem essa vaga disponível ainda. Se existe algum local onde ela possa acessar para saber se essa vaga não está disponível ainda mesmo, né? Tá, Paula, no caso você teria que ligar realmente para saber se qual é a fila, né? Em que posição seu filho está na fila. E aí essa espera também não é normal, tá? Então seria interessante, novamente, você levar essa documentação, o protocolo, entrar em contato com a defensoria ou um profissional da área de saúde, que ele vai conseguir te orientar, e a orientação é essa, judicializar, porque também aguardar um tempo muito grande não é normal, tá? Então a gente tem entrado também com ações de tempo de espera, não necessariamente a gente precisa de uma negativa. Legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta em específico, vai mandando aqui no chat, que a gente já está entrando em fase final do programa e a gente ainda tem um período onde a gente vai pedir as orientações aqui da doutora. Nesse momento, eu gostaria de falar sobre o Momento Empreendedor. O Momento Empreendedor é o link onde nosso programa faz a ligação entre o empreendedor e o investidor. Então, se você tem alguma empresa, algum projeto, alguma startup ou algo ainda embrionário onde esteja buscando investimentos, aqui é o local. Então, nós faremos essa ligação. Você virá até o programa para fazer a apresentação do seu projeto e, a partir daí, com a apresentação do seu projeto, a gente consegue fazer o link entre o seu projeto e os investidores. É claro que existem uma série de regras, você deve estar enquadrado dentro do perfil e a partir daí a gente consegue fazer esse link. Para que você possa participar, é só entrar no nosso Instagram, mandar um direct lá que a produção vai entrar em contato com você ou enviar um e-mail para omundointeligentepodcast@gmail.com. Doutora, nós estamos entrando em fase final aqui do nosso programa. Estamos aguardando aqui o chat, mas a senhora gostaria de compartilhar algum caso, algum caso específico que a senhora pegou e que a pessoa, então, o reclamante, então, ele não tinha expectativa de conseguir e a senhora acabou conseguindo, ou até alguma situação atípica, diferente, que as pessoas não têm conhecimento. Tem algum caso específico que a senhora conseguiria compartilhar conosco? Bom, a gente teve alguns casos, assim, por exemplo, de pais, né? Geralmente, quando me procuram, geralmente são as mães. Mas já aconteceu de alguns pais nos procurarem. E eu me lembro especificamente de um pai, assim, e a esposa dele, assim, tornou uma grande amiga minha. E esse pai, ele falou, olha, a filha dele tinha uma comorbidade muito grande, além do autismo, ela tinha outros CIDs. E ela não precisava só da terapia da ciência ABA, ela precisava também de ecoterapia, fisioterapia, nutrição, né? Porque tem a questão também da seletividade alimentar do autista. Então, era uma gama, assim, de terapia e o custo era muito alto. E ele, na época,
ele tinha várias casas de aluguel para custear esse tratamento para a filha. E ele tinha um plano que ele pagava, na época eu lembro que era um absurdo, assim, era quase 9 mil reais de plano de saúde, e o plano de saúde não cobria o que ele precisava. E ele já tinha solicitado e vinha sempre uma negativa. E na época eu falei para ele, olha, a gente consegue o reembolso integral, né? Com o plano que você tem, especificamente, eu consigo o reembolso integral. E aí, naquele caso, ele estava tão na dúvida que eu falei para ele, olha, faz o seguinte, a gente vai dar a entrada na ação, você me paga depois. Quando você receber o primeiro reembolso, aí você me paga o meu honorário. Porque eu queria que ele tivesse essa confiança, porque ele estava totalmente desconfiado. E aí a gente conseguiu, a gente entrou com a ação judicial, essa criança teve o reembolso integral. E aí foi um caso, assim, específico, porque quando eu liguei para ele para falar, ele chorou. E eu fiquei, assim, muito emocionada, né? Então, assim, hoje já fazem mais ou menos uns 4, 5 anos que essa criança tá em fase de terapia, vem se desenvolvendo. Então, assim, acaba sendo um amor, né? Eu falo, assim, por exemplo, que especificamente na área que eu trabalho, os meus clientes são as crianças. E eu tenho amor por cada criança que entra ali no escritório, que cada fotinho que eu vejo quando eu vou fazer a petição inicial. Então, talvez o meu recado seria, assim, para os profissionais que estão iniciando na área de direito, especificamente aqueles que querem trabalhar na área da saúde. Eu sempre falo, assim, que o honorário é bom, é ótimo. Mas o mais importante é você lidar com honestidade, com amor e com dedicação em cada caso. Porque quando você pega um caso, assim, não é só um caso que você vai pegar e vai ganhar um honorário e próximo processo. Não. É uma família que está em luto, né? Que almeja a melhora, a evolução ali daquela criança, é a família em si também que está esperando por aquilo e o desenvolvimento daquela criança para a sociedade, né? Então, assim, você está lidando ali com bebês e que você espera que aquela criança tenha futuro. Então, todos os casos que eu tenho retorno de mães que me mandam vídeo, de desenho, a criança não conseguia desenhar, começou a desenhar, e elas me mandam isso, elas compartilham isso comigo. É algo que me deixa, assim, acho que nada compraria a minha paz a não ser isso. Eu amo, assim, o que eu faço. Então, o retorno que eu tenho dessas famílias é exatamente esse. São vídeos, são fotos que eles me mandam. Então, todos os casos, respondendo a sua pergunta, acabam sendo bem especiais. Mas esse especificamente me marcou, porque foi um pai que realmente não acreditava ali, porque ele já estava cansado, né? Era um custo, ele estava gastando todo o dinheiro dele com aquilo. E aí, quando ele conseguiu, ele ficou até emocionado. Então, foi um caso que me marcou bastante. Legal. Vou fazer a última pergunta para a gente poder encerrar. Depois dessa pergunta, eu vou abrir para a senhora poder falar um pouco mais sobre o seu escritório. Enfim, Ok. A obrigatoriedade de buscar auxílio sempre é do responsável, do pai, da mãe ou do tutor legal. Se por algum acaso o professor, um vizinho, um amigo estiver vendo uma criança nesse tipo de situação e por algum motivo o responsável legal, o tutor legal ali, não procura ajuda, é possível solicitar ajuda de forma indireta, procurando um assistente social, alguma coisa nesse sentido, para que aquela criança seja submetida ao tratamento? Sim, claro, com certeza. A escola, por exemplo, eu acho que ela é o primeiro apoio dessa criança, né? Infelizmente, assim, às vezes a dor dos pais são tão grandes que eles não conseguem visualizar aquela necessidade da criança e muitas das vezes ela visualiza, mas ela simplesmente, a dor não faz ela ter o impulso de ir atrás das terapias. E aí o profissional, a professora, a pediatra que atende aquela criança, eles têm a responsabilidade de falar. Então, eu vejo muitas escolas, por exemplo, que eles não falam. Eu tenho muitas amigas que são professoras, por exemplo, e elas falam, eu não falo, porque se a gente falar, de repente a mãe vai querer tirar a criança da escola, né? Então, eu acho que é importante ser passado isso para os pais. E aí, o que acontece? Essa criança, no período curto, ela vai começar a dar um tipo de problema na escola. Seja de agressão, seja de comportamentos inadequados, e aí a família vai passar. A partir do momento que essa família ela não tem um retorno, ela não vai atrás de um profissional que possa ajudar, que possa auxiliar aquela criança, é importante que exista, que a pessoa entre em contato mesmo com a assistência social, né? Que faça essa denúncia para que ela consiga ir até a casa dessa família, verificar essa possibilidade e aí essa criança ela tem um tipo de tratamento. Infelizmente, a gente sabe que é longo,
né? Muitas das vezes a família vai acabar procurando tratamento em algum momento, porque ela mesma vai conseguir lidar ali com aquela situação. Então, é um caso até hipotético, mas, assim, a única saída que a gente teria seria de realmente fazer essa denúncia. Legal. Então, a gente está chegando na fase final do nosso programa. Para aqueles que compartilharam aqui conosco, como, por exemplo, a Paula, ela tem uma criança nesse tipo de condição e ela relatou aqui alguns problemas. Sim. Então, doutora, para aquelas pessoas que têm crianças, conhecidos, algum familiar com crianças ou até com adultos nessa condição e não estão conseguindo auxílio, porque isso é um comentário meu, tá? Tá. Defensoria Pública funciona, mas funciona com muita lentidão. É verdade. E às vezes é melhor desembolsar um valor com um advogado particular sabendo que vai ter esse resultado mais rápido do que ficar perdendo tempo em defensoria pública. Nesse caso específico, dessas pessoas que estão buscando, a Paula não está conseguindo o atende, a Paula não está conseguindo a vaga na escola, a Paula não consegue determinado remédio de alto custo. O que a senhora pode falar e onde que essa pessoa ela pode te encontrar? Então a senhora fica à vontade aqui para falar para essa câmera, falar do seu escritório, dos seus trabalhos ali, o seu endereço, número de contato, Instagram, site, o que a senhora quiser. Porque o intuito aqui não é simplesmente fazer uma propaganda do seu escritório, mas sim auxiliar essas pessoas. E para auxiliar, a gente precisa ter contatos de pessoas que resolvam. E pelo que a gente conversou aqui, a senhora está apta a resolver qualquer tipo desses problemas. Então eu gostaria que a senhora se dirigisse para essa câmera aqui e passasse todos os seus contatos e falasse um pouco mais do seu escritório. Legal, então tá bom. Bom, é importante falar que meu escritório hoje é um escritório especializado em direito das pessoas com deficiência, tá? Especificamente, eu sou especializada em direito das pessoas com deficiência, cuido da questão da área da saúde, mas nós temos outros profissionais que trabalham lá. Então, nós temos advogado da área trabalhista, área civil, área da família, onde eles têm o cuidado, né, de atender essas outras demandas, mas todos eles têm a especialização em direito das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, a gente atende muitas mães, né, na área da família, que são mães de crianças com TEA, que estão se divorciando. Então, é um escritório voltado realmente para o direito das pessoas com deficiência. A gente tem uma demanda de outros profissionais lá também. Atualmente, o meu escritório fica na Avenida Vila Ema, 4.819, na frente da Estação Camilo Haddad. E vai ser um prazer receber vocês lá, né? Então, a gente fez uma reforma no escritório e ele tem até um cantinho assim para as crianças. Então, é um escritório realmente aconchegante, tanto para as mães, para a gente ter um bate-papo, uma conversa. E é isso. E eu gostaria muito de te agradecer, Bruno, pelo convite. Foi uma experiência super agradável e eu espero ter ajudado essas famílias com as dúvidas que elas teve ao longo do programa. Tá chegando até mais perguntas aqui, mas a gente não conseguiu responder todas ainda, né? Ok. Então, eu que agradeço a sua presença aqui, abrilhantou muito, trouxe muito conhecimento e já está convidada para voltar mais vezes aqui para falar sobre esse assunto, claro, que é um assunto muito amplo, ou sobre qualquer outro assunto que possa estar ajudando essas mães aqui, né? Então, na semana que vem, nós teremos a presença aqui da candidata a vereadora, a Ludmila Barizo. A Ludmila, ela é do Partido Liberal e ela estará aqui conosco para poder falar um pouco mais sobre o papel da mulher na política. Para quem não sabe, a mulher é minoria. Hoje existe uma estatística que apenas 42% das pessoas ali que têm cargos públicos são mulheres. Então ainda é minoria. A mulher é a quantidade maior da população brasileira. Então por que a mulher não exercer esses cargos públicos aqui? Então ela vai trazer um pouco mais aí do seu conhecimento para a gente poder discutir melhor sobre o papel da mulher na política.
E na semana que vem, às 19 horas, estaremos com ela aqui. Doutora, para a gente finalizar, tem alguma mensagem que a senhora gostaria de passar? Já passou todas as mensagens. E gostaria de entender aqui da senhora. Foi algo satisfatório? Foi bem recebida? A produtora que fica ali atrás te tratou bem? Como que foi? Dá as suas últimas considerações aqui para a gente poder finalizar. Tá, ok, Bruno. Bom, fui muito bem tratada pela produtora. Eu que cheguei um pouquinho atrasada. Peço desculpas, mas o trânsito de São Paulo realmente é algo inegociável. Bom, as últimas palavras que eu gostaria de falar é que, assim, eu sei que é muito complexo, né? Quando a gente tem uma criança que é atípica, é o nosso dia a dia no escritório, é o meu dia a dia. Eu vejo a luta das mães, eu falo muito das mães, porque, assim como o Bruno trouxe, né, um exemplo de uma mãe que era solo, o que a gente vê, infelizmente, é que 80% dos casos de famílias que têm crianças com autismo, o divórcio é a segunda opção, né? Então, muitas mães são abandonadas. Infelizmente, às vezes os pais pagam só a pensão e nunca mais veem as crianças, e aquela mãe acaba tendo aquela questão do luto sozinha, do abandono, e muitas vezes não tem mesmo uma rede de apoio de familiares, porque os familiares muitas das vezes também abandonam essa mãe. Eu sei que não é fácil, né, mas eu acho que o intuito é, sim, ir atrás dos direitos dos nossos filhos. A intervenção precoce, hoje em dia, eu vejo, assim, pelos nossos clientes, que eles melhoram muito. Então, um bebezinho de 1, 2 anos que inicia o tratamento, a gente vê a diferença nessa criança com 7, 8 anos de idade, ela é outra criança. Então, eu gostaria de dizer isso, né? Que essas mães, elas vão encontrar um tipo de colo realmente com esses profissionais, né? Então, é algo que eu gosto muito de fazer e eu fico à disposição de tudo. Então, foi uma expectativa muito boa participar do seu programa. Foi a primeira vez que eu participo de um programa assim, então eu fiquei muito feliz pelo convite. E agradeço a experiência.